Salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal Uma Tentativa de Sucesso. Hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior, que a gente tinha falado de receitas, e hoje a gente vai falar de despesas. Então, sem enrolação, vamos lá. Tá, então vamos lá. O que é despesa? Despesa é uma saída de capital. Para a empresa, é o custo para obtenção de receita. Para um colaborador de empresa, por exemplo, a gente como ser humano, como seres individuais que têm as contas para pagar, é justamente elas. Despesas é o que a gente despende todo mês de dinheiro para pagar, seja água, seja energia. Despesas é basicamente o que a gente tem para pagar, é basicamente as contas que a gente tem para pagar no final do mês. Tá, então vamos lá, começando com a despesa de custo. A despesa de custo não é nada mais, nada menos do que o custo que você tem para se locomover para a empresa, por exemplo. Você tem uma moto e para se locomover para lá você precisa de quê? De gasolina. Então a gasolina se torna um custo para que você consiga ter a locomoção para ir trabalhar. Então isso seria um custo. E para o pessoal que às vezes trabalha de home office, por exemplo, seria os materiais de escritório, seria o computador, o notebook, seria os softwares que ele usa, pagando mensalidades por mês para conseguir trabalhar, por exemplo. Então, despesa de custo é basicamente o que você precisa investir inicialmente para conseguir ter as ferramentas necessárias para a obtenção de lucro. Tá, a gente falou de despesa de custo, agora vamos para a despesa fixa. Despesa fixa é aquele valor que não varia mensalmente, é aquele valor que você sempre paga a mesma quantia todo mês, seja uma assinatura, seja um salário para o colaborador, caso você tenha uma empresa, ou pagamento de parcelas. Você fez um consórcio, você comprou um fogão novo, lá quando você compra vem estipulado todas as parcelas que você tem que passar mês após mês, correto? E agora falando da despesa semifixa, que é aquele valor que ainda você paga todo mês, porém varia. Por exemplo, água, energia. Você consegue ver que um mês você gasta tanto de água, outro mês você gasta tanto de água. Então é aquele valor que varia. Semifixa justamente porque fixa você paga todo mês e semi porque varia, né? Conforme o mês passa. Semifixa porque você não sabe exatamente o valor que vai pagar, mas você sabe que você vai ter que pagar. Outro exemplo também é o crédito, o pós-pago no caso, né? Porque o pré pode ser considerado como uma despesa fixa. Agora o pós-pago, uma semi-fixa, porque você vai pagar, mas você não sabe exatamente quanto vai pagar. Dá pra entender o raciocínio? Gasolina, porque às vezes você pode gastar tanto ou menos com locomoção. Ou até mesmo supermercado. Quando você vai no mercado, você não sabe exatamente quanto vai gastar. Depende muito do quanto está precisando na sua casa. Então, por isso que é uma semi-fixa. Tá, agora falando de despesas variáveis. É uma despesa ali que você gasta mais para você, um gasto esporádico, comum. Porém, é aquela coisa geralmente relacionada ao lazer, ao prazer próprio. Às vezes um dinheiro que você separa para ir no cinema, para ir no churrasco. Às vezes quer comprar uma roupa, às vezes quer fazer uma viagem. Em suma, se há estrutura, se há uma construção do patrimônio do qual você consiga despender nessa renda variável, você tem total liberdade de colocar essa despesa variável na sua planilha, porque é algo que não vai fazer falta, desde que você tenha estipulado exatamente quanto você separou para gastar com você mesmo, por exemplo. Então a despesa variável geralmente pode ser vista como o dinheiro, recurso que você separou para o seu próprio lazer. E vamos lá falar da última, que é a despesa extraordinária. Essa aqui é a mais perigosa, às vezes que mais pega o pessoal de vez em quando, justamente porque eles não sabem diferenciar. E saber a diferença de todos esses tipos de despesa vai te colocar muito à frente do que a média dos brasileiros, que grande parte não entende de finanças e muitas vezes passa por um sufoco justamente por não saber. Tá, mas o que é então essa despesa extraordinária? É aquele gasto imprevisível, é aquele não planejado, aquele que você não sabia que ia acontecer. Por exemplo, eu posso dar um exemplo que aconteceu comigo. Minha moto furou esses dias para trás. Minha moto não, cara, o pneu. Meu pneu furou esses dias para trás. Então eu tive que gastar dinheiro que não estava planejado para mim gastar. Esses dias para trás também eu passei muito mal. Eu fui no hospital, fiz um raio-x e eu vi que eu estava com início de infecção no pulmão. Então, remédio, tratamento, dinheiro esse que não estava planejado para mim. Foi uma coisa que aconteceu
abruptamente, então eu não tive controle, eu tive que gastar. Por isso que é extraordinária, porque é algo que a gente não espera, é algo que acontece por acaso. Por isso que é importante ter uma reserva de emergência, né? Justamente para isso. Tá, mas então qual seria o cenário ideal, sabendo de tudo isso? O cenário ideal seria equilibrar receitas e despesas e ter grande controle das despesas variáveis, que é justamente o dinheiro que você separou para gastar com você mesmo. E isso tem que vir primeiro de você ter feito as suas contas, ter visto que sim, sobrou um dinheiro para gastar esse mês, então eu posso fazer isso. Então depende muito, entendeu? Das despesas variáveis que você pode utilizar para o seu próprio lazer. Tem que depender muito do quanto você lucrou aquele mês, tem que depender se realmente não vai fazer falta aquele dinheiro que você está despendendo, né? Então, esse seria o cenário ideal. Eu quero entregar esses conteúdos para vocês de uma forma totalmente gratuita. Então é isso, pessoal. Eu só queria deixar claro aqui um pouquinho para vocês entenderem, né? Um pouquinho, né, sobre tipos de despesas, para que fique bem claro e você consiga organizar isso na sua planilha.